Nossas amizades e suas influências. Capítulo 4 do livro de Provérbios, versículos 14 a 19. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus. Evita-o. Não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Prezados ouvintes, o ser humano é um ser gregário. Ele foi criado para viver junto de outros. No princípio da criação, se lê que para cada animal havia um casal. E Deus notou que o homem estava só. Não tinha companheiro, não tinha companheira. Então Deus resolveu fazê-lo dormir e uma de suas costelas foi cerrada e por meio dessa providência, operação, Deus fez uma esposa, uma ajudadora, como diz a Bíblia, e assim dar sequência à própria ordem de Deus, de Gênesis 1, 27, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e povoai-a. Então dizemos que é muito bom ter amigos, ter companhias conosco, mas quando passamos a chegar à idade de trabalho, de escola, passamos a ter relações com pessoas fora de casa. Pessoas que se tornam nossas amigas, pessoas que podem ser bons amigos ou maus amigos, nos influenciando para o bem e nos influenciando para o mal. Então aqui nós temos no livro de Provérbios, no capítulo 4, o escritor, já pela sua experiência, dizendo: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Significando isso que, ao aceitarmos o aconselhamento da palavra de Deus, temos boas perspectivas de sermos pessoas felizes durante os dias aqui na terra. E a Bíblia nos apresenta história de homens que se caracterizaram pela amizade de uns para com os outros, isso desde o princípio da criação. Por exemplo, nós encontramos no capítulo 14 de Gênesis a amizade de dois homens, Abraão e Melquisedeque. Está falando no capítulo 14 a respeito destes dois homens. Abraão era um chefe tribal, tinha uma clã, pessoas da família e funcionários, os servidores. E Melquisedeque era sacerdote do rei, do Deus Altíssimo. E essa amizade, então, é relatada nessa parte da Bíblia Sagrada. Mais tarde, já na história do povo de Deus, vamos encontrar Noemi, aquela senhora que passou para a terra de Moabe com seu esposo e mais 2 filhos, para tentar a vida, porque havia fome no lugar onde ela morava, Belém. E lá os 2 filhos se casaram
Passado o tempo, faleceu o esposo, depois faleceram os 2 filhos e ela ficou com as 2 noras, uma delas chamada Ruth. Então ela disse a Ruth que se separasse dela para tentar um novo casamento e ela voltaria para a sua terra. Mas a Bíblia relata no pequeno livro de Ruth, 4 capítulos, como Noemi e Ruth se tornaram amigas. Sogra e nora, caso muito raro, mas ainda existe isso. E Ruth estava tão apegada à sua nora que não aceitou a proposta para voltar à sua terra e procurar um novo enlace matrimonial. Foi com Noemi para a terra de Israel, em Belém, de Judá, e assim se tornaram amigas até a morte, onde Ruth encontrou um marido, casou-se, e ela fez parte, então, esses filhos se tornaram da família, da genealogia de Jesus. Ainda mais tarde, nós encontramos 2 moços, Jonatas, o filho do rei Saul, e Davi, que lutou com o gigante Golias. O filho de um rei que foi fiel amigo de quem poderia ser contado como rival. Tratando-se de uma monarquia, caberia a Jonatas suceder seu pai, mas ele aceitou ser o segundo e passar o governo para Davi. Mais tarde, no Novo Testamento, para não alongar, nós encontramos Paulo e o carcereiro de Filipos. Conhecemos a história do capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, quando o carcereiro tratou muito mal tanto a Paulo como Silas, porque havia recebido ordens nesse sentido. Houve um terremoto no cárcere, as portas se abriram, o carcereiro acordou assustado, querendo matar-se. Quando Paulo lhe deu uma palavra de ânimo, ele não consumou o seu propósito, se tornou um cristão e um companheiro e um amigo do seu algoz. Um amigo de Paulo que tinha sido uma pessoa que havia sofrido nas mãos desse carcereiro. Mais uma história nós encontramos em Áquila, Priscila e Paulo. Os 2, o casal, Áquila e Priscila, eram de profissão igual a de Paulo. E assim os 3 viveram um certo tempo dentro da mesma profissão e assim realizando ao mesmo tempo a obra de Deus na evangelização. Jesus quer que nós, crentes nele, tenhamos amor uns aos outros. Isso ele disse em João 13:35. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então Jesus afirmou que o sinal distintivo do cristão seria a amizade. Vivermos com amizade como povo de Deus e não deixarmos de ter nossas amizades também de parentes e amigos que vivem no mundo ainda sem serem cristãos. E a Bíblia, então, aqui, nessa parte de Provérbios, nos aconselha, nos versículos 11 e 12, no caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Então, a recomendação do apóstolo Paulo é para evitar o mal e as más companhias. E há pessoas bem intencionadas
que às vezes são levadas a se desviar dos seus caminhos retos, e um desses caminhos que pode afastar a pessoa do caminho reto é a má companhia. O apóstolo Paulo chegou a dizer em 1 Coríntios 15, 33, ninguém se iluda, as más conversações corrompem os bons costumes. E há um ditado popular que é muito certo, diga-me ou dize-me com quem andas, e eu te direi quem és. Então aí está, as influências más da convivência pode levar a pessoa a se afastar do caminho e naufragar na fé. E devemos ter presente que Jesus disse no Sermão do Monte que diante de nós estão dois caminhos, duas estradas, duas portas que conduzem a fins distintos, separados. A porta estreita, caminho estreito, conduz à vida. Porta larga, caminho largo, conduz à perdição. O caminho estreito é pouco transitado, o caminho largo, espaçoso, muitos andam por ele. Então, meu prezado ouvinte, não dizemos que o caminho largo não seja convidativo. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Aí está um problema. E devemos então ter cuidado com as estradas dos perversos, pessoas que podem conduzir um jovem, uma jovem a uma situação crítica, porque não tiveram prudência, aconselhamento para evitar certas amizades. É melhor fugir das más influências e do caminho dos perversos. Por isso, no Salmo 1, versículos 1 a 3, o salmista escreve: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Já a pessoa que não tem essa bem-aventurança de andar segundo os caminhos de Deus mostrados na Bíblia Sagrada, ela passa a orientar-se por valores distorcidos. Como diz o texto, não entres pela vereda dos ímpios, nem andes no caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Aí está uma recomendação muito sábia do escritor bíblico. Pessoas que dizem, como diz o versículo 16, pois não dormem se não fizerem o mal, e fogem deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Há pessoas que são sádicas na sua maneira de se divertir. A alegria de determinadas pessoas é a desgraça e o sofrimento de seus semelhantes. Por isso ela paga o bem com o mal. No versículo 17 diz: porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Você conhece pessoas que estão assim vivendo? Fala de pessoas que ganham seu dinheiro mediante a violência. Esses dias, os jornais falaram de um grupo de homens, perto de 8, que conseguiram pegar um grande dinheiro nos caixas móveis que tem nos bancos e foram para um bar, fecharam a porta e começaram ali a comemorar alegremente o mal que haviam praticado. Foram surpreendidos pela polícia e todos eles foram para a cadeia.
estavam comemorando o mal que haviam praticado. E há pessoas hoje que cometem assaltos, sequestros, tráfico, mentiras, trapaças, estelionato, calotes, prostituição e ainda se sentem bem na prática destas coisas. Então, evitemos. Em matéria de amizade, é melhor ter poucos amigos que sejam confiáveis, de boa índole, a quem se pode revelar nossa intimidade, do que estar cercado de uma multidão de colegas superficiais e traiçoeiros. Como diz o ditado, mais amigos da onça que amigos do homem. E cercar-nos de pessoas que se inclinam para ouvir a palavra de Deus, como citamos o Salmo 1, e procurar as amizades que possam nos ajudar até na nossa carreira. Por exemplo, um amigo fiel, como diz o livro de Provérbios no capítulo 18, diz no capítulo 18, versículo 24, que há pessoas que podem nos ajudar realmente. Diz o texto: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Você tem esse amigo que lhe é mais chegado do que um irmão? Quando nos achamos em dificuldade, é que descobrimos quem são os nossos amigos. Há outro provérbio que declara: os amigos do rico são muitos e os amigos do pobre não são nenhum. Você precisa ter um amigo sincero, como diz o livro de Provérbios 27 e versículo 6, diz assim: leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Aqui está: as feridas provocadas pela correção de um amigo leal sararão e nos farão melhor, mas as palavras doces de um bajulador nada nos ajudarão. Imagine Judas chegando para Jesus no jardim do Getsêmani e dizer-lhe: mestre, eu te saúdo. Um beijo de amizade. Jesus retorna para ele e disse: amigo, com um beijo tu traz o Filho do Homem? Beijo que é símbolo do amor, da amizade, e usas o beijo para a traição? Então, sinceridade e honestidade fortalece uma amizade, mas a lisonja causará frustração mais tarde. Precisamos de um amigo conselheiro. O bom amigo não zomba do erro do seu semelhante, nem tira proveito disso. Pelo contrário, usa os seus conhecimentos e suas experiências para aconselhar, para orientar, como diz o livro de Provérbios 27, e no versículo 9, o óleo e o perfume alegram o coração, assim o faz a doçura de amigo pelo conselho cordial. Precisamos de um amigo respeitoso. O amigo leal respeita os limites de uma boa convivência e dá espaço à privacidade de cada um, respeita os sentimentos do seu próximo, não faz piadas de coisas sérias ou importantes para alguém. Então, concluindo, todos nós gostamos de ter amigos. É um bem.
Mas nem todos estão dispostos a ser amigos. Antes de procurar ter amigos, o cristão tem de procurar ser amigo como foi Jesus. O exemplo de Jesus, que deu a sua vida por nós no Calvário. E ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelo seu amigo. Isto é prova de amor, quando alguém que está disposto até esse extremo de dar a vida pelo seu amigo. E Jesus fez isso. E ele disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, que nos cheguemos de modo especial a este amigo dos amigos, que é o Senhor Jesus Cristo. Tenhamos bons amigos dentro da igreja, fora da igreja. Tenhamos também cuidado com os maus amigos. Você, por exemplo, que é um cristão novo, tenha cuidado com quem você se junta, mesmo dentro da igreja, porque você pode ouvir maus conselhos que não vão ajudar a sua vida cristã. Você precisa se juntar com pessoas que possam orientá-lo, fazê-lo crescer na vida cristã, e não com pessoas que depois de alguns anos param e começam a retroceder e se envolvem com muitas críticas que não edificam a vida de ninguém.